Com relação à questão da hegemonia, bom, eu gostaria de, eu retomo aqui o que disse o Vladimir, mas gostaria de lembrar a maneira como o Gramsci coloca a questão da hegemonia, porque nós de esquerda, quando pensamos em hegemonia, penso que devemos pensá-la a partir da colocação do Gramsci. Ora, o que o Gramsci diz é: a hegemonia não é uma ação partidária, a hegemonia é uma ação de classe. Ele fala na hegemonia burguesa na Itália e na necessidade de construir uma contra-hegemonia. Ele não propôs nunca uma hegemonia da esquerda, nem uma hegemonia dos trabalhadores. Ele propôs a contra-hegemonia, e tem um motivo para isso. O motivo é que Gramsci, não sendo um totalitário, não sendo um desvalido da esquerda, Gramsci sabia que hegemonia significa o exercício do poder por um conjunto de indivíduos, de uma classe determinada. Ele jamais propôs isso como revolução socialista e comunista, que os trabalhadores ocupassem o lugar da burguesia e tivessem a hegemonia. Então, você entendeu o que é hegemonia. E mais, a noção de hegemonia para o Gramsci é a maneira como o poder é exercido, não através do conjunto das instituições políticas, mas através da cultura. E quando ele propõe a contra-hegemonia, o que ele propõe é a contra-cultura. É desmontar o intelectual orgânico da classe dominante e criar o intelectual orgânico da classe trabalhadora, que é o próprio trabalhador. É o trabalhador que é o intelectual. Né? O intelectual não vem de fora da classe. É ele o pensador. Então, se você vai propor uma discussão sobre hegemonia, temos que fazê-la direitinho. Não dá para imaginar que hoje tem hegemonia dos banqueiros, amanhã tem hegemonia das empreiteiras, depois de amanhã tem a hegemonia do MST. Não é isso hegemonia. A hegemonia é um processo, um longo, complicadíssimo processo histórico no campo do exercício do poder através da cultura. Então, não foi por acaso que o Gramsci apostou na construção da cultura popular. Ele propôs o nacional popular, né? como a maneira dos trabalhadores construírem a contra-hegemonia. Né? Então, eu não posso responder para você se tem ou não tem hegemonia, de que lado da hegemonia nós estamos, porque acho que nós pensamos hegemonia de maneira diferente. Eu penso hegemonia em termos gramscianos. Então, não dá para dialogar muito. Quanto à questão do Antônio, é óbvio, eu acho que tem que pressionar. E tem que pressionar de todas as maneiras. Eu penso que por mais imbecil que tenha sido a atitude do Mercadante, que deixou a questão da greve das universidades ser discutida no Ministério do Planejamento e não no Ministério da Educação, e não numa negociação do Ministério da Educação com o Ministério do Planejamento, isso é um desastre total, uma burrice política, uma falta de horizonte, uma falta de compreensão completa. Né? Isso não significa, entretanto, que a posição dos dois ministros, dos dois lados agora, seja aceitável por nós como participantes do mundo educacional. E, portanto, tem que continuar pressionando, e tem que continuar fazendo a greve, tem que continuar fazendo exigências, e tem que fazer crítica em toda parte. Né? Não dá para baixar a cabeça. Né? Eu sempre digo, eu defendi o governo Lula de todas as maneiras, defenderei o governo Dilma de todas as maneiras. Isso não me libera da crítica quando ela é necessária e de fazê-la em público sempre que necessário e de participar de movimentos e de ações críticas. Né? O que eu não aceito é a formulação midiática da crise ou a formulação midiática da crítica. Isso não. Não. Porque nós sabemos o que é a invenção midiática, né, das críticas
e como a mídia opera, na medida em que ela é um grande negócio, como ela opera no interior do discurso conservador e da hegemonia, né? No sentido gramsciano da palavra, com seus intelectuais orgânicos. Então, não dá, tem que comer pelas beiradas, tem que comer por fora. Agora, eu queria dizer uma coisa específica sobre São Paulo, né? Em termos da história da Prefeitura de São Paulo. Pelo menos a história que eu conheço, não posso falar de quando eu não era viva. A história da Prefeitura de São Paulo conheceu 2 momentos de exceção. Um, como diz a pessoa que foi eleita por acidente, e da outra vez por causa de uma aliança inesperada. A esquerda ganhou em São Paulo por acidente, como diz a Luísa Erundina, ela sempre diz, eu me tornei prefeita por acidente, porque ela se tornou prefeita com 30% dos votos. Se houvesse segundo turno, ela não seria prefeita. E a Marta foi eleita por um acidente de percurso, isto é, pela aliança que foi feita. E que deu a ela a possibilidade de passar no segundo turno. Historicamente, a esquerda, se juntar os candidatos de todos os partidos de esquerda à Prefeitura de São Paulo, frequentemente isso acontece também no caso do governo do Estado, mas eu vou falar só da Prefeitura, se nós somarmos as intenções de voto dos candidatos de esquerda na cidade de São Paulo, nunca foi além de 12%. Nunca! Então, o fenômeno do russomano não é tão surpreendente para quem viu Jânio Quadros prefeito. Eu vi Jânio Quadros prefeito. Jânio Quadros, vocês sabem, o cara que proibiu a briga de galo, proibiu o uso de biquíni, que dizia filho porque quilo, o homem que sabia gramática, que sabia sintaxe, e que se apresentou como candidato popular da Vila Maria, no tempo que a Vila Maria era periferia. Porque hoje ela não é periferia mais, ela é centro integrado, mas ela era periferia. E ele era o homem que veio de longe, ele veio da Vila Maria. Então, para quem viu Jânio Quadros prefeito, o russomano fala porque calo. Não é uma coisa espetacular. Eu duvido que ele se eleja. Eu estou acompanhando de muito longe, por várias razões, o que está se passando. Eu não sei qual é o grau de consistência que o russomano tem para também enfrentar o pedaço, né? De todo modo, há uma tradição, e foi quando eu fiz na forma dos causos e da conversa e de uma certa brincadeira, como é que opera uma espécie de mentalidade paulistana, era disso que eu estava falando. Ou seja, não é só o eleitor do russomano, que é o eleitor popular, evangélico, né? Que foi o eleitor do Jânio Quadros. Mas eu vivi nessa São Paulo quando Adhemar de Barros foi prefeito. Povo de Votuporanga, vocês não sabem o que era o Adhemar de Barros como prefeito. Estava aí, tranquilos. Por que esse tipo de coisa acontece em São Paulo? Porque, como São Paulo é o lugar onde o capitalismo brasileiro se realiza, no estado de São Paulo e na cidade de São Paulo, a relação com o Estado é muito tênue. Você vai nos outros estados e a relação com o Estado é uma relação profunda, articuladíssima. Em São Paulo ela é muito tênue, porque a economia passa frequentemente ao largo do Estado. As questões sociais e culturais passam ao largo do Estado. Então, a presença
das figuras conservadoras, profundamente conservadoras e reacionárias na Prefeitura de São Paulo, ou o fato de que faz mais de 30 anos em que nós temos Montoro, Fleury, Quércia, Fleury, Quércia de novo, Covas, Chuchu Beleza, Serra, Chuchu Beleza. Faz 30 anos. Ninguém prestou atenção? Que tem uma coisa que tem. A tangerina cresce no meu pomar. As aleias crescem nos jardins. E o PSDB cresce no Palácio do Governo. Tudo da ordem da natureza. Alguém se deu conta que faz mais de 30 anos que eles estão lá? Eles não estão lá de graça. E eles não estão lá porque hoje tem uma onda conservadora. Eles estão lá porque a sociedade brasileira é autoritária. Eles estão lá porque a sociedade brasileira é autoritária. Eles estão lá porque a sociedade brasileira é autoritária. Eles estão lá porque a sociedade brasileira é autoritária. Eles estão lá porque a sociedade brasileira é autoritária. Eles estão lá porque a sociedade brasileira é autoritária. Eles estão lá porque a sociedade brasileira é autoritária. Eles estão lá porque a sociedade brasileira é autoritária. Eles estão lá porque a sociedade brasileira é autoritária.